muito bom dia. Segunda-feira, 6 de outubro. Já fiz a leitura do meu livro, já fiz minhas orações, já li a Bíblia e agora eu quero compartilhar com vocês qual que foi a minha leitura escolhida. No vlog passado eu acabei o livro que eu estava lendo, que era o Clockwork, e eu estava em dúvida em que livro que eu começava, e aí eu escolhi esse livro aqui para ler. O Paladar Não Retrocede. Eu já comecei a ler esse livro físico, mas eu desisti de ler ele físico, li uma parte e parei de ler, não sei por que, não lembro na época. Mas esse livro, a descrição dele eu acho muito legal, que fala como a inteligência da gestão de luxo ensina negócios de diferentes segmentos a se diferenciarem, elevarem padrões de consumo, despertarem emoções, gerarem desejos e se manterem relevantes ao longo do tempo. E assim, eu já tô lendo 20% do livro e eu tô adorando. Eu não lembrava do iniciozinho do livro e eu tô gostando muito. Então, por exemplo, aqui ele tá falando que um grande aspecto dentro da gestão de luxo é uma coisa que eu prego muito no escritório, que eu acredito que seja o nosso maior diferencial no escritório, que faz o cliente contratar, que faz o cliente não questionar preço, que faz o cliente recontratar. Então, assim, é muito, mas é muito, muito, muito difícil um cliente contratar o escritório e não recontratar quando ele precisa. E o grande diferencial, o atendimento, a forma como a gente atende o cliente, manda muito, 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 muito dentro do negócio. E ele fala que o cliente, quando ele vai em um lugar que ele busca um atendimento de luxo, que ele busca o luxo, o atendimento ele é um dos fatores, né, principais desse mercado de luxo. Então, recomendo a leitura para vocês. Sem dúvidas, eu tenho a melhor social media da face da terra. Por quê? Ela, além dela ser perfeita nos conteúdos e fazer uma leitura diferente, eu nunca vi alguém fazer uma leitura tão boa de perfis e de conteúdo quanto ela faz. Mas ela assiste todos os meus vlogs. E ela falou que quanto mais ela assiste os vlogs, mais ela vê o tanto que eu sou rotineira. E, gente, eu sou mesmo. Meu marido fala que eu sou sistemática. O Murilo fala que eu não mudo nem o caminho pra ir trabalhar, nem nada do tipo. Mas eu realmente sou uma pessoa que eu preciso de rotina, eu preciso saber o que que eu vou fazer, eu preciso ter planejado, eu preciso ter tudo esquematizado, sabe? Pra eu ter um norte, assim, eu não gosto de ficar perdida sem saber qual que é o próximo passo. Então, todos os dias eu levanto, eu faço a mesma coisa, eu pego o mesmo caminho, eu faço do mesmo jeito. Então, por exemplo, ficha na academia, eu não altero nem a sequência do exercício que eu vou fazer. Se me der um comando, eu executo ele da forma que mandou fazer. Porque, gente, eu preciso realmente de rotina. Eu preciso de direcionamento. Eu sou a pessoa que viaja com todos os roteiros prontos, assim. Eu gosto de roteiro de viagem e seguir o roteiro à risca, simplesmente porque eu gosto de ter um caminho. E aí eu tenho uma história curiosa. Em 2023, foi 2023, foi a primeira vez que eu fui a Paris. E aí eu tinha todos os meus roteiros muito bem feitinhos, tudo bem arrumado, tudo esquematizado. Depois eu até compartilho meu roteiro com vocês para quem for para Paris, que ele ficou extremamente completinho. E aí eu separei ainda looks, o que que eu ia usar em cada dia, parará, parará. Aí no primeiro dia, eu e Murilo, a gente foi na Torre Eiffel e tal, e parará. E meu marido é extremamente aventureiro, o Murilo não segue roteiros, o Murilo gosta de vida louca mesmo, de fortes emoções. E aí a gente chegou na frente da Torre Eiffel e falei: "E agora?", né, mas o "e agora" era assim, não era mudar o caminho, o "e agora" era o próximo passo. Aí o Murilo virou pra mim e falou assim: "Ah, vamos lá no Arco do Triunfo". E aí eu fui andando pro Arco do Triunfo, eu não raciocinei. Quando eu cheguei na frente do Arco do Triunfo, olhei assim e falei com o Murilo: "Hoje não era o dia do Arco do Triunfo, o Arco do Triunfo era amanhã".
Aí ele falou comigo: "Tá, mas agora a gente já tá aqui". Aí eu falei: "Não, mas eu tinha um look pra cá, eu tinha um look para o dia do Arco do Triunfo e um look pra hoje". Aí ele falou: "Tá tudo bem, a gente volta aqui amanhã". E dito e feito, no dia seguinte eu fui lá, cumpri o roteirinho pra eu tirar foto com a roupa do Arco do Triunfo no dia do Arco do Triunfo. Essa é a vida de alguém que segue rotinas e roteiros. Já treinei, já cheguei aqui no escritório, já estou organizando a nossa reunião de equipe. Eu ia dar um treinamento hoje sobre atendimento ao cliente, mas eu vou repassar algumas coisas em relação à petição inicial. Então, eu vou passar o treinamento para a próxima semana, porque a gente fechou bastante contrato, tem mais clientes e potenciais, então eu preciso deixar minha equipe, todo mundo na mesma página para poder fazer essas ações que estão chegando. Treinamento de equipe é essencial para a escala de negócio. Você sentar com a sua equipe, você explicar, você criar manuais de procedimentos e você acompanhar. E muita gente confunde delegar com delargar, e não é isso. Delegar é você delega responsabilidade. Dependendo do nível do advogado, se ele é júnior, se ele é pleno, se ele é sênior, ele tem algumas questões que a gente analisa. Então, por exemplo, um júnior você delega e você acompanha, você supervisiona. Um pleno, você delega e supervisiona o que é mais complexo. Já um sênior, você já mais acompanha do que você realmente vai ficar perto ali. Então, assim, o júnior tem um acompanhamento maior, um pleno ele tem um acompanhamento médio e o sênior ele tem um acompanhamento só estratégico. Então, isso é até para você pensar na hora que você vai tomar uma decisão de quem você vai trazer para sua equipe. Qual que é o perfil que você precisa trazer para sua equipe? Se é você tem muito tempo para acompanhar, se você tem um médio tempo para acompanhar ou se você precisa de alguém mais autônomo. Se você erra nessa escolha, porque ou a gente vai ter um profissional que seja um profissional mais experiente, ou você vai dedicar mais tempo seu para poder ensinar quem está trabalhando com você. Então, essa é uma análise que você faz assim, primeiramente para saber quem você precisa para sua equipe. Já acabei minha reunião de equipe por aqui, super produtiva. Hoje a gente sentou para discutir alguns casos no escritório e eu estava repassando com a minha equipe algumas coisas que a gente aplica aqui, algumas coisas que a gente faz e alguns direcionamentos sobre uma das principais ações que a gente trabalha aqui no escritório. Então, estava aqui direcionando, olhando a agenda, vendo o que que a gente tem, como é que vai ser a semana e organizando para a gente ter uma efetividade melhor em equipe. Agora, 1 hora, eu vou almoçar, porque na parte da tarde eu tenho uma reunião importante. Eu tô já eu preciso, gente, marcar aqui 2 um médico e a minha depilação a laser, então também tem que mexer na minha agenda pessoal. Por quê? Tô treinando, treinando, treinando e meu ombro não chega no lugar, gente. Eu tô ficando preocupada porque eu tô achando que a solução vai ser pra fisioterapia mesmo. Mas quarta-feira eu vou ver se eu consigo marcar com o médico quarta-feira pra poder olhar o meu ombro do acidente. Porque, nossa, dói demais. Tem dia que dói. Hoje é um dia que tá doendo bastante, por isso que eu lembrei que eu tenho que entrar em contato. E a minha depilação a laser. Ou vou falar pra vocês, tá? Um rostinho sem pelo, meu Deus, virou outro rostinho. Parte operacional toda delegada, designada. Agora eu vou reservar uma parte para prospecção de clientes. Então eu vou fazer uma prospecção ativa, vou mandar uma proposta de honorários para um contrato mensal do escritório, vou fazer follow-up com os clientes que estão pendentes de assinatura e já mandei um contrato para poder assinar agora para o cliente fechar com o escritório. Percebem como que o seu negócio ele tem que ter oportunidades o tempo inteiro? Toda hora as coisas têm que estar acontecendo e você tem que buscar as oportunidades? Eu estava vendo
um episódio de 4 pessoas, que é o Bruno Perini, o Érico Rocha, o Leandro Ladeira e o Thiago Nigro. Os 4 se juntaram para falar do negócio do Netão, que é uma venda de hambúrguer, é uma franquia de hambúrguer, uma franquia de açougue, e aí eles estavam falando sobre essa franquia, o que eles estavam criando um grande plano para ele faturar muito com essa franquia. E aí, uma das coisas que eles falaram é: "Nossa, quanto dinheiro tá ficando na mesa, porque a pessoa não tá correndo atrás, a pessoa não tá analisando o que ela pode analisar e fazendo dinheiro com o que ela pode. Então, quantas oportunidades você está deixando na mesa? Quantos clientes você deixa de chamar? Quantas oportunidades você deixa de mostrar para o seu cliente que ele tem? Quantas coisas você deixa de correr atrás? E aí depois você fala: eu não estou fechando contratos como eu gostaria, eu não estou prospectando como eu gostaria, mas às vezes é simplesmente porque você está deixando essas oportunidades na mesa. Então, por exemplo, essa proposta de honorários, eu comecei essa negociação com o cliente já tem meses. Como é um contrato maior, a gente estava negociando, conversando, eu fui agregando valor para eles tomaram 2 ações trabalhistas, o escritório defendeu ele nas 2, ganhou as 2 ações para ele, e aí tô mostrando para ele a necessidade dele ter um consultivo, dele ter um acompanhamento. E aí agora, semana passada, eu falei com ele: "Olha, pra mim já passou da hora de você ter alguém". Ele me ligou na semana passada e falou: "Olha, realmente você tem razão, eu preciso de você, parará, parará". E a gente começou a conversar e hoje eu mandei e falei: "Olha, me fala o que que você precisa hoje, o que você sente de necessidade, onde que o jurídico falta dentro da sua empresa para eu poder pensar na proposta". Só que você tá correndo atrás das oportunidades. O contrato que eu fechei agora mais cedo, eu mandei mensagem para o cliente no sábado, porque eu lembrei do caso dele conversando com meu irmão, aí eu mandei mensagem para o cliente e falei: "Ô fulano, e o processo? Vamos fazer? Porque tá passando o tempo e tal". Ele falou: "Nossa, ainda bem que você entrou em contato". Pronto, hoje a gente fechou o contrato. Então, quantas oportunidades a gente deixa na mesa porque a gente não corre atrás. Esse caso do Netão, ele estava falando que ele tinha uma rede social, mas que ele não usava essa rede social para vender franquias. Então, que ele colocava só um link na bio e esperava o cliente aparecer, mas que ele não fazia a venda da franquia ativamente. Então, se pergunte, quantas oportunidades na mesa você está deixando? Tem uma pausa na prospecção ativa para fazer uma coisa aqui. Eu tô em busca do CRM perfeito para o escritório. Então tô trabalhando num CRM aqui, tô fazendo um teste num CRM aqui, que é o que eu já uso, que eu uso uma plataforma para conversar com o cliente no escritório, que não é uma plataforma de WhatsApp, a gente conversa numa plataforma mesmo, chama DigiSaque a plataforma. E agora eu tô testando o CRM deles para ver se eu consigo trabalhar melhor o nosso CRM aqui, as nossas oportunidades de venda. Tô quebrando a cabeça, tá? Não sei se foi eu que não achei o lugar ainda, mas, por exemplo, eu gosto de deixar agendado um próximo contato e eu ainda não vi essa opção aqui. Mas, gente, CRM é imprescindível. CRM é onde a gente acompanha em que fase que o nosso potencial cliente está, o que está acontecendo, o que ele falou. Então, por exemplo, aqui eu coloquei aqui dentro do CRM, olha só, vou mostrar para vocês. Coloquei aqui, ó, tá vendo? Uma descrição de como que é o caso do cliente para aqui. Para que na hora que qualquer pessoa for atender, saiba o que tá acontecendo e pra gente não ter que ficar voltando, né, nas mensagens sempre para poder entender o que tá acontecendo com a pessoa, ou o que não tá acontecendo com a pessoa. Então a gente já deixa um resumo ali, que bata o olho, já sabe qual que é a dor da pessoa, o que aquela demanda tá gerando nela e o que é o caso dela no geral. Que aí bateu o olho, qualquer pessoa que estiver fazendo um CRM consegue entender melhor sobre o cliente. E isso agiliza muito, muito, muito. Tudo hoje. Hoje? Juntinhos. Estamos juntinhos, juntinhos e misturados. Bom demais, coisa boa. Como é que estão as coisas por aí? Tudo bem com vocês? Joia, graças a Sim. Deus. Eu vou contar uma coisa que vocês vão rir, mas adivinha onde que eu tô? Esperando pra ir na aula.
porque não só chegou coisa nova, mas eu também tô com a minha sacola aqui que eu vou trocar a roupa da uma amiga minha e aproveitar para poder comprar mais para mim. Aí, estava aqui sentada, estava conversando com um cliente com uma situação que, assim, difícil, tá. Aí sentei aqui, porque eu tô fazendo uma demissão em conjunto com um contador, e a gente estava aqui tentando viabilizar uma demissão de um funcionário que está suspenso, com o contrato suspenso, né. Aí sentei aqui, acabei a ligação e vou ali na minha loja preferida. Nesse conteúdo, nós vamos analisar a possibilidade de inversão da sucumbência no TRT e qual o impacto que isso provoca. Bom dia, muito bom dia. Manhã de terça-feira por aqui. Hoje eu tô indo pra academia sozinha. Meu marido foi fazer uma reunião agora de manhã. Vai fazer uma reunião agora de manhã, né? Então ele desceu pro escritório para poder fazer as coisas dele, que ele precisava para antes da reunião. E aí eu tô fazendo uma reflexão esses dias, que eu estava conversando com a Camila que trabalha comigo, e a gente conversando sobre advogar, sobre ter negócios, e ela falou comigo uma coisa que eu achei assim muito gratificante, porque você ouvir isso de pessoas que não estão no seu dia a dia é muito comum, mas você ouvir das pessoas que trabalham diretamente com você é diferente. Então eu estava conversando com ela esses dias e ela falou: "Jéssica, para mim você é o meu exemplo de construção de negócio, de empreendedorismo, eu acho você muito foda, mas muito foda mesmo". E isso eu falei com ela: "Nossa, Camila, eu tô lisonjeada mesmo com isso, porque você ouvir isso de quem tá realmente na trincheira junto com você é diferente, né, é alguém que sabe o que que você faz, o que que você tá passando", então eu fiquei muito, muito, muito lisonjeada mesmo. E ela falou: "Olha, eu realmente, assim, você é o meu exemplo de empreendedorismo". E isso aqueceu tanto o meu coração, eu fiz uma reflexão sobre isso, sabe, que a gente construir negócios, a gente poder impulsionar pessoas, isso é muito gratificante, isso é muito aquecer o coração da gente, né. E aí, quando ela me falou isso, eu fiquei pensando, fiquei reflexiva, eu falei: "Nossa, que eu possa ser cada vez mais o exemplo das pessoas, né, que eu possa fazer cada vez mais e construir cada vez mais e somar na vida das pessoas mesmo". Então fiquei pensativa sobre isso, pensativa sobre o que ela me disse, pensativa sobre ser uma empreendedora, porque eu nunca imaginei que eu ia ser uma empreendedora, gente. Eu imaginei que eu ia trabalhar para as pessoas, que eu ia ser o backstage do escritório de alguém e de repente eu construí um escritório, construí 2 escritórios. De repente eu construí 2 escritórios de sucesso e isso, nossa, para quem gosta de empreender, para quem gosta de ver negócios acontecendo, não tem preço. Então, ouvir isso dela mexeu muito comigo, muito mesmo. Saindo da academia, indo construir os milhões da mulher cara que habita em mim. E hoje, gente, juro que eu pensei em ficar o dia inteiro de roupa de academia, sabe, vibe bem mulher rica, que malha, faz yoga, volta pra treinar de novo, bem a vibe da mulher rica mesmo. Mas anyway, hoje é um dia quente de prospecção de cliente, falei: "Não, então tem que estar caráter para prospecção de clientes". Ninguém vai ver meu rosto, né, mas eu não consigo, gente. Tem um negócio dentro de mim que entra no modo advogada na hora que eu me arrumo, visto social, passo maquiagem. Tem uma parte de mim que entra no modo advogadona aí. E hoje foi super legal na academia, porque eu planejei vir pra academia, treinar mais cedo, não sei o quê. Aí já cheguei com uma amiga minha me mandando: "Tô aqui, você vem que horas?". E ela não treina aqui, né, nessa Boretec daqui de cima. Aí encontrei a Carla,
encontrei a Gabi, que é uma outra amiga minha também, e começou a gente conversar, falar de emagrecimento, maternidade, parará. E aí eu tava compartilhando com ela, gente, porque maternidade pra mim é um assunto bem, bem, bem complexo. Então, eu tava conversando com elas sobre, elas me contando como que é ter filho, como que é a sensação, porque, gente, vou abrir meu coração pra vocês, eu nunca quis ser mãe, nunca, assim, até 2023, eu nunca quis, eu não me imaginava mãe, nunca tive vontade, nada, 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 nada. E todo mundo falava comigo, você vai mudar de ideia, você vai mudar de ideia. E eu pensava, eu falei: "Olha, não vou mudar". Quando eu fui casar, eu falei com o meu marido, eu falei: "Olha, se você quiser muito ter filho, talvez não dê pra você casar comigo, porque eu não sei se eu consigo ter filho, eu não sei se eu quero ter filho e tal". E ele falou: "Não, tudo bem, tá, pra mim tá tudo certo e tal". E realmente, ele nunca me cobrou nada sobre isso. Mas, em 2023 eu tive uma suspeita de câncer, que a médica me falou que eu tinha um câncer no colo do útero e eu operei de câncer, gente. Fiz uma cirurgia, eu fiz uma intervenção cirúrgica mesmo no colo do útero. E quando saiu a biópsia, eu, graças a Deus, não tinha nada, não era câncer, graças a Deus. Mas esse diagnóstico, né, falar pra mim que eu tinha um câncer, me fez pensar a primeira coisa que veio na minha cabeça. A primeira coisa que veio na minha cabeça, gente, e o meu cérebro às vezes faz isso, né, foi: "Nossa, seguro de vida nenhum, se eu quiser fazer agora, vai me aceitar". Foi o primeiro pensamento de um ser humano desesperado, advogado. Que não é inevitável, gente, a sua cabeça, ela pensa nessas coisas jurídicas na hora, né. Mas a segunda coisa que me veio na cabeça foi: se eu tivesse uma única chance de ter um filho, seria agora. Seria nesse momento, eu teria um filho agora, eu não tenho a menor dúvida sobre isso. E ali eu comecei a pensar, eu falei: "Será que eu quero ter um filho?" Mesmo? Será que eu falei a vida toda que eu não queria, nunca me programei para isso, nunca pensei nisso, será que eu queria? E ali eu comecei a despertar. Só que agora eu tô com 34 anos e eu faço 35 daqui poucos meses. A minha ginecologista já me colocou contra a parede e falou: "Se não for ano que vem, a gente precisa pensar no congelamento de óvulos". E aí, sabe quando dá um pane na sua cabeça, que você fala: "Meu Deus, eu nunca achei que eu fosse chegar nesse momento, né, que eu teria que tomar uma decisão mesmo, que eu teria que tomar uma decisão, eu congelo, eu tenho filho, o que que eu faço?" E isso dá um tumulto na minha cabeça, assim, né. E aí eu estava conversando com as minhas amigas ali agora sobre isso, porque as 2 são mães, uma é mãe recente, e a outra já é mãe faz um tempinho, e as 2 falando: "Olha, não tem coisa melhor, tenho certeza que você vai gostar, filho é bom demais". E aí, então, normalmente esse é o meu papo com as mães, sabe, pra eu conseguir chegar na decisão, mas gente, não é fácil, tá. E todo mundo fala: "Ah, se você for tomar uma decisão consciente, você não vai tomar uma decisão". Mas não é fácil, tá, gente, não é fácil. Não é fácil, assim, é sei lá, nem sei explicar, mas não é fácil quando você precisa tomar essa decisão, ainda mais nesse momento, né, que você chega com fator idade, fator tempo, não é uma decisão fácil, vocês vão acompanhar mais disso por aqui. Já tô aqui no escritório faz um tempinho, e eu já fiz toda a nossa parte de CRM, toda a nossa parte de follow-up, e fui resgatar oportunidades que ficaram no meio do caminho. Então, tem algumas que eu deixo e chamo o cliente mais tempo depois do que o que eu programei dentro do follow-up. Então, por exemplo, agora eu acabei de conversar com uma cliente que lá atrás era um acidente de trabalho, era um acidente grave de trabalho, e na época ela falou: "Não, a empresa vai fazer tudo, ela vai resolver o meu problema e tal". Ela falou isso, é o marido dela que sofreu acidente. E aí ela foi e falou: "Não vou querer entrar com o processo agora". Eu falei: "Tudo bem". Aí isso já tem 1 mês e pouquinho, eu fui chamei ela que agora eu falei: "E aí, como é que tá o seu marido?", querendo saber como é que ele tá.
e voltar ao nosso processo de follow-up. Por quê? A esperança dela é de que a empresa resolva. A minha experiência é a empresa não vai resolver. A empresa não vai resolver, não na proporção que ele deve ser indenizado, porque ele perdeu dedos. Ele perdeu 3 dedos trabalhando. Então, jamais a empresa vai fazer isso na proporção que ela deveria. Então, eu chamei ela pra gente conversar e perguntar: olha, como é que seu esposo tá? E aí a empresa deu suporte, a empresa já falou a respeito da indenização. E isso me dá controle e previsibilidade dentro do escritório, porque eu sei quantos contratos eu fecho, eu sei o que eu preciso fazer para aumentar os contratos, eu sei o que eu preciso fazer para aumentar o número de fechamentos e a taxa de conversão do escritório. Então, tudo isso que tá aqui na minha tela são oportunidades que eu vou trabalhando nelas. Hoje foi a primeira coisa que eu fiz antes de abrir qualquer prazo, antes de fazer qualquer coisa, porque meu foco aqui no escritório é realmente colocar dinheiro. Então, eu deixei com a Dani, passei para a Dani os contratos que a gente já tinha fechado ontem, que tem que iniciar os fluxos aqui no escritório, e já comecei no nosso processo de vendas. Eu adoro blazer estruturado. Então, esse aqui tá bem lindo. Deixa eu ver o que mais aqui, que eu já comprei e já até esqueci. Mais um blazer? Um blazer. Nossa, que cor linda. Olha, que diferente. Eu tenho um outro bem parecido com essa cor aqui, que ele é maravilhoso. Eu adoro. E tem mais uma aqui, que é a calça, eu acho que é mais um blazer e a calça do conjunto. Jesus. Eu acho que é mais um blazer de risca de giz. A calça, na verdade, eu acho que eu até confundi, que eu achei que o outro era um conjunto, mas não. A calça, bem bonita. Tecido bem bonito. Nossa, o blazer é lindíssimo. No lindo, lindo, lindo o conjunto. Mas agora que eu tô vendo que eu tenho 3 blazers de risco de giz. Esse aqui que eu tô, que é preto. O outro que eu comprei, que eu acho que é preto também. Gente. E esse que é o azul marinho. Gostaram? Interrompi a programação da tarde, que eu vou correndo ali agora fazer minha unha, minha sobrancelha. Como eu tô tomando Rocutan, me falaram que eu não poderia fazer micro na sobrancelha. E aí a minha dermato liberou e falou: "Mete o louco e faz, pode fazer que eu tô dando meu aval". Fui e fiz, e agora eu tô indo ali fazer meu retoque e arrumar minha unha. Gente, e eu vou confessar pra vocês, eu detesto arrumar unha, e eu detesto arrumar sobrancelha, essas coisas, eu detesto salões em geral. Eu vou porque é obrigação mesmo. Mas eu vou lá, faço tudo de uma vez, minha unha de gel, justamente pra eu não ter que ficar voltando no salão. Vou lá, faço uma vai fazer 30 dias que eu fiz a unha, e aí eu vou lá e faço isso e fica por isso mesmo. E aí depois eu só volto dali 30 dias pra poder resolver, e maravilha. Acabei de chegar aqui no escritório, fiz a unha e fiz a sobrancelha. Gente, eu adoro fazer sobrancelha, assim, no dia que faz, sabe, nos primeiros dias eu acho que fica tão linda e tão marcante. Então, sou apaixonada de escolher a cor marrom pra passar na unha. E aí, Jéssica ansiosa ataca novamente. Hoje à tarde, eu estava olhando aqui os iPhones novos e, gente, sério, mais do que a Alô, eu só gosto da Apple. Eu tenho absolutamente tudo da Apple, tudo. iPad, iMac, MacBook, iPhone, fone de ouvido, o grande, o pequeno, tudo, absolutamente tudo. E aí eu compro da Ana, que eu já mostrei aqui no vlog, e aí eu mandei pra ela e falei: "Ana, deveria ter um iPhone?" E a Ana falou: "Sempre acho que deveria".
E aí só que eu estava olhando os iPhones, eu falei: "Ai, meu Deus, como é que vai ser isso?". E aí eu vi que o azul estava com um preço melhor, mas eu pensando: "Meu Deus, será que eu deveria ter um azul?". Aí eu liguei pra uma amiga minha e falei: "Tô pensando em ter um iPhone, mas o prata tá muito mais caro. Será que eu compro o prata mesmo?". E aí conversando com a minha amiga, ela falou: "Que isso, minha filha? O azul é lindo". Nossa, e eu pensando: "Quê? A minha amiga mais conservadora com iPhone azul?". E aí eu fui dar uma olhada nas cores azul enquanto eu estava fazendo a unha e falei com a Ana: "Tá bom, pode levar meu iPhone novo". Aí agora eu tô aqui ansiosa esperando meu iPhone novo chegar. Gente, eu adoro. Todo ano eu troco meu iPhone porque eu amo, assim. E agora teve esse lançamento novo, né? Eu tô esperando assim. E não muda, tá? Todo mundo fala, ai, que ele tá mais rápido. Não é nada disso, não percebo bosta nenhuma. Eu só gosto muito, 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 muito da mesa da Apple, mas eu não acho que tem essas mudanças significativas, não. Mas diz que agora, pelo menos, ele deu uma mudada maior, que a câmera é igual se fosse uma câmera profissional. Vamos ver. Vou testar e conto as minhas impressões pra vocês. Antes da Ana chegar, eu também tô fazendo uma proposta de honorários aqui. Já falei pra vocês que eu atuo muito em parceria, né? Então, essa chegou aqui enquanto eu tava fazendo unha, uma parceira nos procurou com um problema. E falou: "Olha, preciso de alguém que seja especialista na área para poder resolver tudo direitinho". Aí tô montando a proposta aqui, estruturando uma proposta para ela. E esse caso é muito legal, porque ele não é aqui em Minas Gerais, então eu tô fazendo uma proposta com base se a gente tiver que se deslocar e se a gente for mandar alguém para poder fazer, que seja um parceiro nosso lá. Então, tô estruturando a proposta. Eu acho chique essas propostas que a gente precisa se deslocar, sabe? Acho bem chique. Olha quem chegou e olha quem trouxe. Mais uma vez. Mais uma vez. E, tipo, foi em questão de quantas horas, Ana? 3 horas, tipo isso? Não, né, eu saí pra unha mais cedo, era só porque eu estava indecisa, porque senão ela já teria entregado muito mais rápido. Mas, gente, acreditem, eu vou ter um iPhone azul. Tá até virado aqui. Eu vou ter um iPhone azul! Como se isso fosse um problema pra uma pessoa que não é pouco fashion. Pensa, o que vocês acharam do meu iPhone azul? Bom dia! Quarta-feira, 8 de outubro. Hoje eu acordei mais tarde que ontem, gente. Com a transferência do iPhone novo, eu fiquei um tempão no escritório, saí de lá, era quase 11 horas da noite com a Ana, que ela estava fazendo as transferências, porque eu entreguei o meu para ela e peguei o novo. Então, a gente ficou lá até tarde fazendo a transferência, porque o meu iPhone tem muita informação, então para passar essa informação demorou um pouquinho. Aí eu cheguei em casa muito tarde, não consegui dormir cedo no horário ali, eu gosto de dormir até 10 horas, não consegui dormir no horário. E hoje, então, eu acordei mais tarde, eu acordei 15 para 6 e aí eu fui fazer toda a minha rotina da manhã, mas em menos tempo. Então, eu li menos tempo, eu estudei menos tempo, eu arrumei mais rápido e agora estou indo treinar. Como que é o hábito, né? Gente, eu sinto falta do treino. Eu nunca imaginei que eu seria esse ser humano que fala que sente falta do treino. Mas sim, eu sinto falta do treino hoje em dia. Então não consigo ficar sem treinar. Murilo ontem tá conversando comigo e ele falou: "Imagina você 40 dias sem treinar". Eu não consigo nem imaginar isso mais, de tanto que virou parte do meu hábito, sabe? E o que eu comecei a fazer com o treino? Eu comecei a usar esse momento pra desopilar mesmo. Então eu gosto de treinar cedo pro meu telefone não pipocar, porque começou 8h30, 9 horas, meu telefone já pipoca. Então, para o meu telefone não pipocar, para eu ter tempo, sabe, para mim ali de ouvir música, de ouvir um podcast, de, sabe, pensar na vida mesmo. E é muito engraçado, porque onde eu treino é uma energia muito legal, sabe? Eu gosto de ambiente que você vê que a prosperidade ela tá rodando ali. Eu adoro esse tipo de ambiente. E a minha academia é exatamente assim. Então, eu saio da academia tendo certeza que eu posso ficar bilionária, eu posso ganhar o mundo, sabe? Isso é muito gostoso, essa sensação ela é muito gostosa, então o treino virou esse momento pra mim.
Eu pego de manhã em regra. Só que no meio do meu treino, eu tive que vir comer. Porque eu comecei a sentir fraqueza e não aguentava levantar 2 quilos. Aí eu, no meio do meu treino, parei e fui tomar um café. Tem condição, gente? Em regra, eu realmente não como pela manhã. A primeira refeição que eu faço é o almoço. Eu não sinto fome. Esse tem dia que bate fome descontrolado. E hoje foi esse caso. Então, eu tava levantando 2 quilos morrendo. Falei, não, vamos comer. Eu vim aqui comer. Morri. Pão, beijo. Olha quem eu achei perguntando pra mim. Banheira de trem. E aí Deus me deu uma visão daquele versículo de Paulo, do espinho, que Paulo tava com um espinho na carne, que tava doendo muito, e ele começou a reclamar pra Deus, pedindo pra Deus tirar esse espinho, porque ele não aguentava mais. E aí Deus falou assim, não, eu não vou tirar. Já cheguei no escritório faz um tempinho. E agora a primeira coisa que eu fiz foi olhar para prospecção de clientes. Eu tô implementando um canal novo de prospecção, tava fazendo um teste ontem e não gostei do teste que eu fiz. Aí hoje eu tô fazendo uns ajustes e implementando uma nova fonte de prospecção no escritório. Gente, é a parte que mais faz meu coração bater. Mas agora compartilhando uma outra coisa com vocês. Hoje eu demorei a falar aqui mesmo chegando no escritório há mais tempo, porque hoje aconteceu uma coisa tão especial comigo. Faz um tempo que eu tô fazendo oração e pedindo a Deus para me mostrar o que que eu vim fazer aqui, o que que eu posso contribuir, o que que é o meu papel e me colocar nos lugares que ele precisa de mim, que eu possa ser útil para a obra dele. Gente, sabe quando surge na sua frente assim, e no final Deus te dá uma lavada na sua cara e ainda fala assim: você sempre soube que era dessa forma? Gente, mas eu chorei tanto, eu chorei tanto, reboquei minha maquiagem inteira, eu tive que fazer de novo, porque eu tive uma revelação. Olha que legal. Deus falando comigo claramente, tipo, olha. E tudo começou com um podcast que eu tava ouvindo. Tava ouvindo um podcast. Ai, deixa eu pegar ele aqui e mostrar, vou falar pra vocês, depois vocês escutam esse podcast. Ele é um podcast do Primo Cast. E aí ele é com o Thiago Brunet. Deixa eu ver aqui o título dele. O título é Fé e Negócios, como construir sem perder a essência. Meu Deus. E aí teve uma hora que ele tava falando como que Deus começou a pedir mais dele, né? Tanto dele quanto da outra pessoa que tava fazendo o podcast. Como que Deus começou a pedir mais dele, como que ele começou a ficar incomodado. E eu falando, nossa, Deus, eu tenho muito a aprender. E eu tava ouvindo e tal, e aí quando eu falei, nossa, assim, foi na minha frente e eu. Sabe quando você sabe, mas você não vai, assim? Sabe quando você sabe que aquele ali é o caminho, mas você acaba não indo de alguma forma? Pois é, hoje Deus deu na minha cara, tá? Deu na minha cara de eu chorar de emoção, emoção, emoção. Eu postei até uns stories pra contar isso, mas depois eu desisti e falei, não, vou guardar isso pra mim. E guardei pra mim. Tô só compartilhando com vocês aqui. Parte do que foi que aconteceu. Mas, que momento especial, né, gente? Como Deus é maravilhoso. Tá indo aqui no escritório. Vou ter que dar uma pausa na minha tarde, porque meu braço não melhorou. Então, eu vou dar um pulo ali no ortopedista pra poder ver o que eu preciso fazer, porque ele já tinha me avisado que se não melhorasse, eu ia ter que fazer fisioterapia. Então, vamos lá, né? Descobrir o que eu vou ter que fazer no ombro. Como que é minha pose na academia? Quê? Como que é minha pose na academia? Eu vou botar tudo lá, mano. Todas as fodas. Por que é foda-se? Eu te pergunto. Não, Jéssica.
8h23 da noite. E estamos fazendo o quê? O que nós estamos fazendo, Jéssica? Compra confirmada! Mas a gente não vamos contar ainda pra onde vamos, Não? né? Não, ainda não? Ainda não, é segredo. Ou então quer assistir até o final. Partiu viagem internacional. Bom dia! Hoje, não, perdi o dia aqui. Hoje é quinta-feira, 9 de outubro. E hoje, minha rotina, saiu da rotina. Só levantei hoje mais tarde. Ontem a gente estava realizando um sonho. A gente vai viajar com um casal muito querido de um amigo nosso. Então ontem a gente tirou a noite para poder olhar as passagens, comprar as passagens, mas nessa de olha, compra, sistema falha. A gente foi dormir, já era mais de meia-noite. E aí, hoje eu não consegui acordar às 5. Não consegui. Assim, eu nem tentei acordar às 5 porque eu sabia que não ia ser funcional mesmo. Mas eu vou falar que a melatonina que eu tô tomando, gente, realmente faz diferença. Porque se fosse antigamente, eu não ia conseguir levantar nem 6 horas. Eu ia levantar às 7 horas, assim, impreterivelmente. Levantar e sair pra trabalhar, às vezes eu nem iria pra academia. Mas realmente faz diferença, não? Mas passagens compradas, a gente vai viajar em dezembro. A gente tem um evento presencial aqui em Belo Horizonte, que é um evento presencial do meio jurídico, que é onde a gente vai trabalhar marketing, gestão, vendas e inteligência artificial para escritórios de advocacia. A do ano passado foi um sucesso, então eu vou deixar o link aqui para você poder comprar o seu ingresso e participar da nossa imersão presencial, dia 29 de novembro. E no dia primeiro, a gente embarca para nossa viagem. Então é evento e viagem, tudo emendando. E eu tô muito feliz com essa viagem. E muito, muito, muito animada com a viagem. Era um sonho que eu tinha, agora eu vou realizar. E aí, outra coisa que eu vou contar pra vocês. Coisas, né, gente, que a gente sonha na vida. Antes eu imaginava, assim, falava, nossa, vou viajar, vou fazer pelo menos uma viagem internacional por ano. E isso já vem acontecendo há um tempo, salvo na pandemia. Na pandemia a gente ficou 2 anos sem viajar, mas depois a gente começou a fazer de novo pelo menos uma viagem internacional por ano. Só que esse ano nós vamos fazer 2 viagens internacionais, então eu tô achando isso muito chique. Em abril, eu e o Murilo, a gente foi pra Paris, a gente foi pra Londres, a gente foi pra Malta e foi muito, muito, muito legal. E aí agora em dezembro eu falei com ele, Murilo, eu quero quebrar essa barreira de uma viagem internacional por ano e eu quero fazer 2 viagens internacionais por ano. E aí vamos incluir essa super especial no nosso ano. Vamos fechar 2025 com chave de ouro, porque a gente viaja do dia 1º até o dia 13. E no dia 13 a gente volta já próximo do recesso. Começa agora mais um episódio do podcast diário do The News. Muito bom dia! Já vai preparando seu café sem açúcar e bora para mais uma quinta-feira com você bem e informado. E aí, o risco fica claro. Se os lucros demorarem a aparecer, o efeito dominó pode atingir o mercado de ações e levar a uma recessão. Isso é um negócio que eu adoro fazer, gente. Eu adoro colocar a música assim. Eu não tenho para hoje. Colocar um louvor, sabe? E sair andando, sabe? Dirigindo. E eu amo fazer isso na estrada. Eu esgoelo, eu grito. Nossa, tem vezes que eu choro ouvindo louvor no trânsito. Eu acho muito legal sentir a presença de Deus na nossa vida. Nossa, assim, é um negócio que a gente não tem explicação. Gente, tem hora que acontecem umas coisas comigo ouvindo música, que eu falo, meu Deus. Outro dia eu tava tomando banho, assim, aí eu senti a graça de Deus tão presente que eu ajoelhei dentro do box, assim, e comecei a cantar loucamente. Então, os negócios que a gente não explica, né? Nossa, então, assim, e essa música eu amo. Então, eu coloco no alto e vou pro trabalho, pra academia, tudo cantando.
louvor. Faz essa experiência pra vocês verem. Único, tu és o único, incomparável és a minha vida. Olá, tudo bem com você? Tudo jóia com você? Tudo jóia. Eu ia falar aí que eu vi que tava no mudo. Acabei de sair de uma reunião aqui no escritório, cheguei e já fui correndo pra essa reunião que estava agendada para 11 horas. E, gente, eu demorei hoje na academia. Eu tô falando tanto com o povo na academia que hoje eu demorei treinando 1h30 que eu fiquei na academia. Então eu cheguei assim, em cima da hora de uma reunião para apresentar a consultoria. Porque muita gente não sabe sobre isso, porque é um grupo bem seleto que eu levo para ascender dentro da consultoria. Mas a gente, além da mentoria, dentro do nosso programa, a gente tem um programa de consultoria, porque a gente tem 12 encontros individuais e a gente cria para a pessoa para ela executar dentro do escritório. Então ele é mais personalizado, ele tem mais acompanhamento, ele tem encontros individuais e ele tem um acompanhamento de perto mesmo nos resultados da pessoa. Mas não é todo mundo que a gente leva para consultoria. Então, hoje chegou uma pessoa que tem um escritório que tá indo bem, que tem um escritório que tá construindo bem, mas que a gente precisa levar estratégia para levar para o próximo nível e para escala. Só que ela já tem um panorama muito grande sobre negócio, o que precisa fazer, ela já sabe o que precisa fazer. A questão agora é fazer. E aí é exatamente isso que a gente faz dentro da consultoria. A gente constrói o fazer. E aí foi apresentar para ela. E agora eu vou almoçar com o meu time. A gente vai sair para almoçar todo mundo junto. E hoje eu tenho mais 2 reuniões. Então eu vou voltar do almoço, eu vou fazer uma outra reunião, que é uma reunião de novidades em breve. E depois eu tenho uma reunião presencial que eu vou atender um cliente aqui no escritório. Fiz uma reunião hoje com um projeto muito legal que tá nascendo por aqui. O meio jurídico vai tomar uma proporção que vocês não têm ideia. Não têm ideia. A gente estava organizando algumas coisas hoje, definindo umas estratégias, conversando com a Raquel, que vai ficar nesse projeto com a gente. E aí, eu cheguei e eu tinha um atendimento 4 horas. E o atendimento durou mais ou menos 2h30. Uma ação bem grande, um processo em parceria com o escritório de uma colega minha. E então ela não faz trabalhista e mandou o cliente para o escritório. Então eu fui atender ele presencial porque ele prefere atendimento presencial. E falo para vocês, tá? Tem empresa que faz as coisas e não faz ideia do que tá fazendo, né? E isso gera um prejuízo muito grande na vida do trabalhador. Então a gente estava aqui conversando, alinhando, pensando na estratégia, que é um processo grande, então a gente precisa ser muito cauteloso, porque não são matérias fáceis, é um processo que ele depende de provas muito bem robustas mesmo, então a gente estava construindo isso aqui na estratégia, eu e o cliente. E aí eu acabei o atendimento e fui ali, gente, porque aqui perto do escritório tem uma feirinha deliciosa. E aí eu fui ali comprar um doce. E agora eu vou comer um docinho, tô esperando o Murilo acabar uma reunião pra ir pra casa. Um posicionamento estratégico é um posicionamento estratégico, né? Falei pra vocês que eu já tava aqui esperando o Murilo só acabar a reunião dele pra gente ir embora, né? Sabe o que aconteceu? A pessoa recebeu um processo de uma parceira, foi ligar pra cliente, conversar, analisar o processo e formular a proposta de honorários. Pensa. Então, para quem achou que ia embora, foi fazer proposta de honorários. Gostamos disso.
agora mais um episódio do podcast Diário do Denil. Muito bom dia! Já vai preparando seu café sem açúcar e bora para uma sexta-feira com você bem e informado. Eu sou o Léo. Eu sou a Silvia. E quanto tempo não me Bom dia! Começando uma sexta-feira por aqui. E hoje eu ia pra academia mais cedo, mas eu inverti a minha manhã de herdeira. O que é um planejamento, né, gente? Como eu tô acostumada com a minha rotina sempre do mesmo jeito, sempre da mesma forma, quando eu tenho que mudar um pouquinho da minha rotina, eu acho muito estranho. Aí eu fico meio perdida. Mas aí o que eu vou fazer? Antes o meu plano era ir pra academia, sair da academia e fazer uma audiência, porque eu vou fazer uma audiência hoje. Na verdade, eu vou acompanhar uma audiência que vai acontecer às 11h08, é uma audiência de conciliação, mas eu vou só acompanhar, eu não vou fazer a audiência. E eu queria passar o dia inteiro de look de herdeira, que vocês já sabem que é o look de academia. Então eu vou fazer isso. O que eu fiz? Trouxe um blazer para a hora da audiência, vou jogar em cima da minha roupa, que é marrom, então vai super combinar o blazer. E aí, eu tô aqui, eu ia pra academia, mas eu não vou pra academia antes da audiência, eu vou pro escritório, vou dar um direcionamento que eu preciso pra minha equipe, vou fazer o que eu preciso fazer mesmo, fazer a audiência 11h08 e vou pra academia depois. E 1h30 a gente tem terapia hoje, então vou sair de lá e depois à tarde eu vou pra minha vida de herdeira na sexta-feira. Já cheguei aqui no escritório. E agora, a primeira coisa que eu vou fazer é dar uma olhada na minha agenda e ver o que eu tenho de prazo, ver se eu tenho alguma revisão para hoje, alguma coisa importantíssima, que a parte da tarde eu não vou mexer com prazo. A parte da tarde eu reservei hoje um dia para mim. Então, eu vou dar uma olhada aqui, ver o que a gente precisa direcionar, o que eu preciso direcionar a Dani, que é a minha coordenadora, para ela direcionar a equipe. Vou comprar uma cadeira nova para o escritório, para colocar ali na nossa sala de operações. Enfim, coisas operacionais, não operacionais agora pela manhã até o horário da audiência. Agora são 9h37, a audiência é 11h08, então dá para fazer bastante coisa antes da audiência começar. Eu vou tentar até estudar antes, já tô aqui com o Cloud, eu não estudei em casa, porque eu achei melhor descer pra cá pra poder arrumar algumas coisas antes de fazer as coisas que eu tenho que fazer, que são os meus compromissos pessoais, mas a minha audiência é em 8 minutinhos, e eu estou com roupa de herdeira. Então o que eu fiz? Trouxe meu blazer, e aí eu vou colocar o blazer em cima da minha camiseta, que é o que eu uso normalmente mesmo. Aí, o que eu fiz? Vou mostrar pra vocês, ó, eu peguei um blazer marrom mesmo, da cor da minha roupa de herdeira. E eu passo uma make levinha pra treinar. Então, olha, passei uma maquiagem levinha e um blazer. E vamos pra audiência, vamos acompanhar a audiência. Vamos esperar um pouquinho, que hoje a conexão dele está instável. Em outras audiências ele também teve essa dificuldade. Vamos ver o que ele traz para vocês de proposta. Espero ele trazer uma boa notícia, né? Para compensar Tomara, né, doutora? Hoje é sexta-feira, né? Olha que situação inusitada no escritório. Eu tenho um cliente que a gente defendeu ele em 6 processos trabalhistas. E ele falou comigo lá atrás que para cada processo que a gente conseguisse ganhar, além do que ele tivesse me pagando, ele me pagaria 10 mil reais a mais. Foi o combinado dele comigo. Olha, cada processo que for totalmente improcedente, além do valor que você me cobrou, eu vou te pagar mais 10 mil reais. Falei, tá bom. Gente, eis que saiu a decisão de um processo e recebi um Pix de 10 mil reais. O cliente me pagou 10 mil reais porque a gente ganhou o processo dele.
E ele falou, e cada um mais que sair totalmente improcedente, e aí a gente já tinha ganhado em primeira instância, e aí eu liguei pra ele e falei, olha, a gente ganhou o processo em primeira instância, parará, parará, parará. Aí ele foi e falou comigo assim, então eu já posso fazer seu Pix? Eu falei, não faz meu Pix, porque tem recurso ainda pro tribunal, senão você vai passar o meu na minha boca, eu vou ter que te devolver esse dinheiro. Eu falei, guarda ele aí. Aí hoje saiu a decisão do processo e o tribunal negou provimento. E qual que é a questão aqui? É muito difícil virar isso, porque a matéria é totalmente fática. E o TST não analisa a matéria fática. Aí eu falei com ele, agora pode considerar que a gente ganhou. Aí ele, qual que é seu Pix? E acabou de fazer 10 mil reais de transferência pra mim. Pensa, gente, que inusitado. Saí da terapia, vim aqui no shopping, encontrar a Carla pra gente dar um passeio que a gente queria passear na tarde de herdeira no shopping. Gente, eu tô adorando essa liberdade das sextas-feiras, de poder fazer mais coisas, de poder passear, de poder me sentir mais livre. Então nós vamos lá. Vamos na Luísa Barcelos, na aula pra variar, tomar um café. Vou levar vocês com a gente. Nosso dia de madame, eu sou a controlada e Carla já comprou o shopping todo. Quando eu cheguei aqui, já tinha comprado o shopping quase todo. Sim, a gente trabalha pra isso, galera. Sabe o que eu falei comigo hoje cedo? Falei assim, eu vou fechar esse contrato aqui e vou ir gastar o dinheiro dele hoje à tarde. Brincando, né? Era uma zoeira comigo mesmo. O cliente pegou e aprovou, mandou ok, proposta aprovada em menos de uma hora. Eu falei, tá vendo? Isso é um sinal que eu podia vir gastar. Podia vir gastar. E ela falou comigo assim de manhã, quando a gente falou que ia vir aqui, ela virou pra mim e falou assim, oi, herdeira. Mas é muito herdeira. Oi, herdeira. Aí ela falou que eu preciso fechar um contrato pra gastar lá. Aí eu falei, ih, vai tirar de letra. Não é que a mulher fechou, gente? E agora a gente vai onde? Agora a gente vai na dona da aula aqui, gente. Passar a nossa tarde no lugar favorito da Jéssica. Na aula. Bom dia! Manhã de sábado por aqui. Ontem eu não gravei quase nada da nossa ida no shopping. Foi tão legal, assim, a gente tava vendo tanta coisa lá que eu gravei só alguns pedacinhos e nem encerrei. Mas no finalzinho ainda sentei lá, respondi uns clientes, fechei um contrato, sentada lá no shopping depois do nosso dia de herdeiro. Mas queria mostrar pra vocês duas coisinhas que eu comprei lá ontem. Pra variar, Alo, né, gente? Comprei uma camiseta que é justa. Eu tô amando as camisetas. O que eu tô gostando de fazer? Como eu quero viver de looks de herdeira, eu não gosto de ficar andando de topper. Então, eu quero sair da academia, tipo, treinar de topper e tal, sair da academia e colocar camisetinhas. Então, eu comprei uma que até a que eu vou usar com o look de hoje, porque depois da academia, na verdade, eu ainda não sei se eu vou na academia ou se eu vou fazer um treino andando na Lagoa Seca. Mas assim, depois do treino que eu escolhi que eu vou fazer, eu vou colocar a camisetinha. Deixa eu até vestir ela aqui com vocês pra eu ver como é que vai ficar. Eu experimentei ela lá ontem. Eu tô muito emocionada, gente, que eu comprei uma camiseta P. Eu não sabia o que era vestir P há pelo menos uns 5 anos. Deixa eu tirar isso aqui. Tem da cor. E eu sou chata, sistemática. Eu gosto de usar as coisas da mesma cor. Então, eu gosto de usar conjuntos da mesma cor da mesma. Tipo, calça e blusa da mesma cor. Olha só. Gostei, hein? Já vou com ela. E a outra coisa é, eu fiz uma consultoria de imagem e estilo ano passado. E na minha consultoria de imagem e estilo, ela falou que eu tinha que usar cores meio rosadas, que eu não podia usar coisas que puxavam para o terra, né? Maquiagem que puxasse para o terra. Que a minha maquiagem era meio rosada. Coincidentemente, basicamente a cor aqui é assim. E aí eu comprei esse blush aqui da Dior. Lindíssimo, lindíssimo. Deixa eu tirar o plástico aqui pra eu mostrar.
Ver se eu consigo mostrar a cor real pra vocês. Vou tirar esse. Mas olha, tá vendo? Que lindo. Tô apaixonada. Eu testei ele lá ontem e amei. Enfim, minhas comprinhas de dia de herdeira ontem. Eu vim aqui ao shopping com o Murilo e eu fiquei chocada com um negócio que eu ouvi. A gente parou pra ver um carro e foi ver um Volvo, só que eu tenho preconceito com Volvo, gente. Mas eu sou da época de Crepúsculo e Edward ia resgatar a Bella num grande Volvo. E aí eu conversando aí, o Murilo falou: ah, mas o Volvo não é daquele menino que você gosta, que você fala que queria ver e tal. Eu falava: não, eu gosto do lobisomem, eu gosto dos homens malvados, eu não gosto dos bonzinhos. Aí eu falei: quem buscava ela era o Edward, porque tem uma parte no livro que fala que ele ia lá e buscava ela num grande... Falava, e aí ele chegou no seu Volvo. Só que a menina não sabe quem é Edward e Jacob. Aí eu perguntei pra ela, falei, você não conhece Crepúsculo? Ela falou, não. Eu falei, quantos anos você tem? Ela, 22. Pensei, meu Deus, essa geração Z não sabe o que é legal, o que é bom, assim, não tem condição. Falei com ela, moça, como é que você não sabe quem é o Jacob e o Edward? Ela falou, não sei. Falei, realmente, essa geração tá perdida mesmo. Depois do nosso café, depois de caminhar, dar uma corridinha, de tomar café, a gente foi no shopping. Fiquei chocada que a menina não conhece o Jacob e o Edward. Fiz umas comprinhas. Vou mostrar pra vocês aqui, que eu quero mostrar um negócio que eu tava querendo comprar, mas eu ficava meio assim. E eu já usei, tá? Mas eu comprei uma bateria externa que eu vou levar pra viagem que a gente vai fazer em dezembro. Aí tava precisando de uma bateria, porque eu tenho uma bateria muito grande. Comprei um outro negócio aqui. Esse vlog vai ter título de compras dessa vez, né? Porque eu não mostrei um monte de coisa que eu comprei aqui ao longo da semana. Comprei uma bag de guardar cabos, porque eu tô tô carregando essa aqui que cabe tudo. Mas ela tá ficando muito grande pra minha bolsa, então eu comprei essa aqui e descobri que ela não cabe nada do que eu preciso carregar. Então, vou ter que decidir o que eu vou fazer com ela. E comprei um perfume que todo mundo fala comigo que tem cheiro de vovozinha. Que é o Chanel 5, mas eu tenho paixão, gente, por esse perfume. Eu usei ele uma vez. Então me conta a opinião de vocês. Vocês acham que tem cheiro de vovó ou vocês acham que não tem cheiro de vovó? Eu amo esse perfume. Eu acho que ele é um perfume de mulher marcante, sabe? De mulher com personalidade. Eu gosto bastante dele. Eu comprei o de 50 pra eu carregar dentro da minha bolsa de academia e pra viagem também, pra eu não ter que ficar carregando grandes coisas, sabe? Porque, nossa, qualquer espaço em bolsa de academia e de viagem é ouro, né? Mas comprei ele, quero saber a sua opinião. Tem cheiro de vovó ou não tem cheiro de vovó? Ou tem cheiro de mulher marcante? Dito isso, vou encerrar o nosso vlog por aqui. Foi uma semana muito legal. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, deixa seu comentário, me conta o que você achou. Me conta também o que você gostaria de ver por aqui, o que você mais gostou de ver. Se você tá gostando dos vlogs, se está mudando a sua vida de alguma forma. Conte-me tudo, não esconda-me nada. Então, se você não se inscreveu, se inscreva, deixa seu comentário, curte. Isso é importante para eu saber o que você tá achando e para eu saber que você tá gostando também. Um beijo e até semana que vem.